Seja bem-vindo ao episódio 2 da nossa série sobre Havaianas. Hoje a gente vai falar dos maiores tropeços dessa marca, como ela quase afundou e conseguiu renascer das cinzas. Esse episódio vai ser uma verdadeira aula de branding e marketing. E se você é empreendedor de marketing e vendas, você precisa ficar com a gente até o final, porque eu sei que tem muita coisa para a gente aprender com os erros e acertos de uma das maiores marcas do Brasil. É verdade. Nossa, eu aprendi demais estudando essa história. E se você ainda não viu o episódio 1, corre lá. A gente contou a origem da Havaianas e revelou que o chinelo mais brasileiro que existe, na verdade, foi inspirado no Japão. O episódio tá imperdível. Bora entender como que o chinelo criado para quem colhia café na roça foi parar nos pés de Hollywood. Eu sou a Silvia Curione, fundadora da Zipperly, uma marca de moda aqui no Vale do Silício. E eu sou a Dai Macedo, cofundadora da Rai, uma plataforma de inteligência artificial, atualmente morando em Tóquio, no Japão. E esse é o Por Trás do Logo. Vamos lá, no último episódio, né, a gente terminou mostrando como as Havaianas que estavam perdendo feio para concorrentes, especialmente a Haider, né, conseguiu se reinventar. Mas eu acho que antes da gente falar dessa virada, vale entender como que elas chegou lá nesse buraco, né? Só para recapitular esse último episódio, para quem também não assistiu. Por 32 anos, as Havaianas não mudou quase nada. É muito tempo, né? Sempre o mesmo modelo, sempre a mesma cor, né? O branco e azul. E o mesmo marketing, né? Durante 3 décadas, a Alpargatas acreditou que bastava manter um chinelo barato, né, popular e disponível. Cara, isso funcionou. Até parar de funcionar, né? Porque nos anos 80 e 90, a concorrência chegou com uma novidade muito melhor, né? Design, status. E a Havaiana ficou só com aquela fama de chinelo popular, né? O chinelo de pobre. É. E esse estigma pegou forte, né? Num país como o Brasil, onde o status tem um peso enorme. Ser visto como chinelo de pobre era praticamente uma sentença de morte para qualquer marca que queria vender para a classe média. Exatamente, a classe média não queria usar o tal do chinelo branco e azul de pobre, né? E aí começou a migrar para outras concorrentes, né? O mais importante da época, a Haider. E aí, o que aconteceu? Né? Só para você ter uma ideia, com essa migração da classe média para a Haider, uma das, né, várias outras, mas assim, a Haider principal, de 88 milhões de pares que eles venderam em 1988, o ano que eu nasci, a marca caiu para 65 milhões em 93. Um tombo, assim, brutal, né? E quando tudo parecia que estava perdido, né? Veio a grande virada. Os vendedores da Havaiana que cuidavam das lojas, né? Perto das praias, eles começaram a observar os surfistas lá na praia. Eles viram que os surfistas começaram a virar Havaianas de cabeça para baixo, literalmente, né? E colocar a sola coloridinha para cima para dar uma misturada de cor, né? E aí nasceu a inspiração para a linha da Havaiana Top, em 1994, que era aquela que a gente conhece hoje, né? A mais grossa, monocromática, colorida e, mais importante para a época, mais cara. Né? Foi um banho de rebranding que trouxe de volta a classe média para o jogo. E olha que interessante, essa foi a primeira vez que a marca realmente observou o seu consumidor. E não foi numa pesquisa de mercado, foi simplesmente prestando atenção no que estava acontecendo ao redor das lojas, das pessoas que usavam o chinelo. O que pouca gente faz, né? Eu digo por mim mesmo, que negócio difícil. Parece fácil, né? Falando parece fácil, mas na prática a gente perde muita coisa. Verdade. Eu lembro que eu trabalhei por uma empresa cuidando de marketing de um produto, e eles falavam assim, a gente observa nossos clientes, a gente coloca survey para eles responderem uma vez por quartil. Eu falei assim, isso não é observar, né? Você perde muito, a loja de survey faz parte, tá? A gente tem que falar, mas você tem que, assim, tá observando como que eles usam, né, e tudo mais. Mas eles pegaram isso de uma forma, né, assim,
levou 32 anos, né? Mas conseguiram resolver isso. Mas ainda assim, o estigma, né, o branding da marca ainda era muito pesado. Por mais que eles criaram lá a linha top e tudo mais, eles precisavam fazer algo diferente para meio que mudar a história da marca, né? E aí eles chamaram, na época, a agência mais renomada do país, né, a UMAP, agência de publicidade, e a ordem, né, era tipo, meu, chega de vender chinelo, sabe? Chega de vender borracha, a gente precisa começar a vender desejo. Porque até então, os comerciais Havaiana que a gente falou lá, né, do Chico Anísio e tudo mais, era sempre sobre o produto, né? Falava da borracha que não deformava, que não tinha cheiro, mas ninguém quer comprar um chinelo só por conta da composição química do material, né? Na verdade, o que eles usavam parecia uma bula de remédio, né? Era muito técnico. Uhum. Aí a Aham. UMAP teve uma sacada genial. Cara, em vez da gente ficar falando de como que o produto é e tudo mais, uma parte técnica do produto, vamos mostrar quem usa o produto. Uhum. A clássica aula de marketing da Apple, né? Porque a Apple é um MBA Sim, em marketing, né? E a diferença da sim. Apple para Macintosh não, para o Windows, era que eles não falavam do tamanho da CPU, do tamanho da memória, eles falavam think different. Tipo, você é diferente se você usar esse computador. Não era sobre, né? Não era sobre a parte técnica, era sobre um ideal, né? E é Exato. exatamente isso que a Havaianas fez também. A aula de marketing, o MBA em marketing, que é fácil Exato. falar e difícil de fazer, para variar, né? Nossa, eu acho que ainda mais para mim, por exemplo, que os meus produtos são muito técnicos e são Uhum, feitos para pessoas técnicas, né? Para quem não sabe, eu tenho uma startup de inteligência artificial, mas ela é feita para desenvolvedores de software. Então, ela uhum, é muito técnica para gente muito técnico, só que é muito complicado você fazer o seu brand, né, a sua marca, sem cair nessa, sabe, de falar a parte muito técnica, né, de você realmente dar aham. uma voz para a marca, personificar a marca, sabe, uma marca tão técnica, né. É o que você falou, é fácil de falar, mas é difícil de fazer. É. Mesmo para a Zipperly, que é uma marca de moda, né? Deveria ser mais fácil, porque é moda, é o ideal. Só que eu caio muito na de falar o couro é bom, o metal é bom, a bolsa tem vários bolsos, sabe? Eu caio muito nessa, mas não é isso. É a ideia. Que usar aquela bolsa ou aquela marca, a minha marca, não sei no caso, representa, mas é muito fácil você fugir disso e falar, não, porque minha bolsa é muito boa, o couro é o melhor que tem, né? E, tipo, é difícil, é complicado. A gente sabe o que tem que fazer, mas na hora do vamos ver, complica um pouco, né? E voltando Sim. à nossa história, aqui é quando entraram aqueles comerciais icônicos da Malu Mader usando o chinelo na casa dela, a Vera Fischer, a Liana Povani na praia e até o Bebeto do futebol usando Havaianas. E olha que curioso, foi nessa fase que nasceu o slogan Todo mundo usa Havaianas, que virou uma das frases mais Hum. fortes do branding da marca, né? Isso é muito verdade, né? Se você tirar, tipo assim, todo mundo usa, a pessoa já completa com Havaianas, né? De Havaianas tão forte que ficou, ficou. ficou aqui. É verdade. E eu lembro bem dessa da Luana Piovani lá na praia, não sei se você lembra, era bem engraçado. Uhum. Eu era adolescente, né? E eu via Luana Piovani lá no auge da carreira, né? Toda bonitona, Uhum. saradona. E é lógico que eu pensava, né? Eu quero uma Havaiana da mesma cor da Luana Piovani. Exato. Comigo era a mesma coisa. Eu também queria usar o chinelo da mesma cor da Luana. Aliás, eu sou fã dela até hoje. Polêmica, adoro que ela fala as coisas, sei, tipo, na cara. Assim, o que ela pensa, ela fala sem 9 horas. Eu gosto disso. E se isso não é por acaso, né? Eu acho que assim, eu vou falar uma coisa aqui, que se você for empreendedor e de marketing, eu queria muito que você prestasse atenção, porque é muito verdade, sabe? Eu acho muito útil quando eu aprendi isso. O nosso cérebro, ele funciona por associação, né? Ele é extremamente visual e tem uma missão primitiva muito importante, que é garantir o nosso bem-estar
e a nossa sobrevivência. É isso. Você quer 1 milhão de coisas, né? Você tem 1 milhão de desejos, mas seu cérebro só quer 2 coisas: seu bem-estar e a sobrevivência. Para isso, como eu já tinha comentado no episódio anterior, ele fica sempre tentando ajudar a cumprir 3 necessidades básicas: segurança, né, sobrevivência, pertencimento e status. Então, quando você vê alguém que você admira, alguém que tem um status, a beleza, o estilo de vida que você queria ter, o seu cérebro automaticamente liga os pontos. E aí ele pensa: eu quero ter o que essa pessoa tem. Tipo a Luana Piovani, né? Tipo a beleza, sei lá, um monte de coisa que ela tem. Eu posso conseguir, talvez, isso aproximando do que ela faz ou do que ela usa. E aí é por isso que a gente acha que tá tomando decisão super racional, né? Não, eu tomei a decisão pensando, mas na verdade não tá. Tem até uma pesquisa de Harvard que eu estava lendo recentemente, falando que 95% das nossas decisões de compra são inconscientes. Coisa louca, né? Muito doido. Ou seja, você acredita que você escolheu Havaianas porque você gostou, né? Mas não, foi seu cérebro que silenciosamente te empurrou naquela direção. Seja por influência de um amigo, de uma celebridade ou alguma outra forma de influência que você recebeu. E aí que entra o branding, porque o branding não é só o logotipo, a cor da marca, o branding é a alma da marca, é você criar uma história que o cérebro do consumidor vai usar como atalho na hora de tomar uma decisão. E esse é o real branding, né? Quando você tem sucesso em branding, é porque você conseguiu entrar na cabecinha do consumidor desse jeito. Você conseguiu criar uma história, né? Uma história muito bem contada. Eu acho isso. E a Havaianas conseguiu fazer isso de uma forma assim, surreal. Quantos anos depois tá tudo aqui, né? Ainda. Exato, exatamente. E aí, a partir de 1997, a Havaiana entrou numa fase de expansão, né? Até então era um modelo só. E aí, mas agora eles começaram na época das linhas, né? Vieram as florais, surf, fashion, não sei se você lembra. E em 1998, a grande jogada foi as Havaianas Brasil, que eu amo. Para mim, na minha opinião, foi uma das minhas prediletas, que é aquela que tem a bandeirinha do Brasil, sabe? E aí, na Copa de 98, elas nasceram com a Copa, na verdade. Na Copa de 98, eles criaram essa Havaiana com a bandeirinha do Brasil, bonitinho e tal. Caçola, eu acho que é amarelo e verde, um negócio assim. E aí a expectativa era: o Brasil vai ser campeão, lógico que vai, a gente sempre acredita, né? E todo mundo Copa vai comprar, né, o chinelo com a bandeirinha do Brasil. Lá no Brasil até então, porque a expansão começou a ir para fora, tipo, antes, 1994, mais ou menos, mas não era super conhecido lá fora ainda, Havaianas, né? Era mais no Brasil. Mas, infelizmente, né, o inesperado veio e o Brasil perdeu para a França na final. E aí, o que eles tiveram? Por conta de um erro de cálculo, porque eles fizeram mais chinelos do que eles deveriam ter feito, aquele estoque ficou totalmente encalhado. Lembro bem dessa Copa, lembro bem do Ronaldo. Você lembra? Todo mundo colocou todas as esperanças no Ronaldo e não foi. Lembro muito bem. E aí que vem a parte boa dessa história, que é a parte que um executivo da Alpargatas, a empresa que controla Havaianas, que morava na Europa, viu o problema como uma oportunidade. Ele ligou para o pessoal do Brasil e disse: manda esse estoque encalhado para cá, porque o Brasil tem uma imagem legal aqui na Europa. O Brasil representa praia, futebol, música, e com certeza o pessoal aqui da Europa vai querer comprar essas Havaianas. E não é que deu certo? Enquanto no Brasil ninguém queria saber, na Europa o chinelo com a bandeira do Brasil virou exótico, virou moda, todo mundo queria ter. E sem dúvida esse erro de cálculo contribuiu para a entrada da Havaianas na Europa. E eu lembro muito bem, porque eu tenho primos na Itália, né? Meu pai é italiano, então metade da minha família tá lá. E eu lembro muito, assim, que a gente ia e todo mundo pedia Havaianas. Todo mundo queria Havaianas com a bandeirinha do Brasil. Todos os meus familiares, amigos dos meus familiares, todos queriam, todos tinham. A gente levava e todo mundo ficava feliz. E realmente a Havaianas, ela virou símbolo. E parece que foi do dia pra noite, assim, né? Tipo, de repente, bum, explodiu a Havaianas na Europa.
Então deu muito certo. No fim, o erro de cálculo acabou dando muito certo, né? Deu muito certo, cara. Parece um roteiro de filme, né? Tipo, que parecia para ser que era tudo para ser um fiasco, virou um bilhete de entrada direto para o mercado internacional, né? E olha, eu acho que isso é uma lição, assim, não só para os negócios, mas para a vida, né? Porque quando uma porta se fecha, é muito provável que uma outra vai se abrir, né? E nesse caso, tipo, a porta se fechou ali no Brasil para vender as chinelinhas de bandeirinha, né? Mas uma porta muito maior se abriu lá na Europa, né? Eu acho que é o que eu sempre falo para minhas amigas, para a família também. Eu realmente eu vejo a vida como um jogo, sabe? Eu acho que ganha quem consegue se reposicionar rápido, sabe? Quem não perde tempo chorando pelo que deu errado, preso na reclamação, na murmuração. Mas, cara, levanta a cabeça e começa a olhar para as oportunidades que tá surgindo, né? Deu errado? Beleza, né? Contabiliza como aprendizado, engole choro e é a vida que segue, né? Porque às vezes o que a gente acha que é o fim pode ser só o começo de algo muito maior. É. E a gente que o diga, né? Com startup, a gente tem muita porta fechando na nossa cara, né? Tipo, dá de cara com muro, com porta, não tem saída. Se você não tiver com a cabeça no jogo, se você não pensar rápido e se mover rápido, você fica para trás, né? Quando startup, você é muito pequeno comparado com empresas grandes, né? Então você tem que ser rápido. Essa é a tua vantagem, é ser rápido, né? É um barquinho contra um cruzeiro ali. E Exato. ontem mesmo eu vi um vídeo. Ontem mesmo eu vi um vídeo que agora a febre do beach tênis, que tá no Brasil, chegou aqui na Califórnia também, né? Então agora eu tô entrando na febre do beach tênis. E eu tava vendo uma atleta, ela tava falando sobre o que acontece entre um ponto e outro. E ela falou assim, são 3 fases entre um ponto e outro. Primeiro você sente a emoção do ponto, né? Se você acertou, se você errou, vai te dar uma emoção, ou de alegria, ou de raiva, ou de tristeza. Daí ela falou assim, você tem que sentir o ponto, pensar, depois que você sentiu a emoção, pensar analiticamente o que aconteceu, né? O que você errou, o que você acertou. E logo depois pensar no próximo ponto, o que você vai fazer, qual que é a sua tática, qual que é o seu negócio. Isso é uma coisa que acontece num jogo, né? Isso é uma coisa que acontece muito rápido na cabeça. São, tipo, 10 segundos. Você faz esses 3 pensamentos. E quando você pensa numa startup ou numa empresa, é a mesma coisa, né? Você tem a emoção, você tem que analisar e você tem que pensar para frente rápido. Talvez não em 3 segundos, sim, mas em uma semana, um mês, né? Senão você vai ficando para trás. Eu achei muito legal, que é a mesma coisa, é a mesma analogia, né? E esse executivo da Havaianas, ele foi muito estratégico e rápido nessa direção. E que, sem dúvida, mudou o rumo da história, né, da marca. E eu não sei se você sabe, Dai, mas foi bem nessa fase que a Havaianas entendeu que o grande segredo para viralizar, ainda mais, seria tomar o produto colecionável, dando mais opções, não só nas cores, mas modelos, coleções de tempo limitado, etc. E daí eles começaram a investir pesado na embalagem, no display, saindo daquela imagem do chinelo pendurado na vendinha, né? Eu lembro bem. E ganhando destaque nas vitrines de moda. E foi aí que o chinelo deixou de ser só um chinelo e virou realmente um acessório fashion, que é até hoje. É incrível essa história. E é muito legal que você falou colecionável, né? Porque é exatamente o que eu penso da Havaianas também. Né? Tipo assim, realmente é uma coisa que você começa ali a colecionar. Eu acho que, nossa, tem um monte de diferentes cores. A gente não compra porque precisa, né? A gente compra porque, não, essa eu não tenho. Aí você vai Exatamente. Exatamente. Fora para dar de presente, né? Igual você falou, que assim. Você... Teve uma época que acho que eu já morava na Itália. Eu fui pro Brasil e tinha uma Havaianas de couro. Era bem mais cara que a outra, mas a tira era de couro. Era preta com a tira de couro. E eu comprei, e eu amava aquela Havaianas, amava. Porque pra mim ela era muito diferente, sabe? O fato dela ser de couro e tal. E ninguém mais tinha, não sei porquê. Eu acho que não fez sucesso. Nunca vi ninguém com aquela Havaianas. Eu amava, mas sumiu, nunca mais vi onde. Eu acho que eu lembro qual que você tá falando. Eu sei exatamente qual. Eu acho que o Bruno tinha uma. Eu sou suspeita, eu realmente amo Havaianas. E não para por aí, né? Em 2001, as Havaianas elas entraram num palco mais
fashion possível. Eles começaram realmente, né? Quando eles foram para a Europa, eles começaram a ir para um lado mais premium, né? No Brasil era uma coisa, todo mundo usa Havaianas. Já na Europa era tipo uma coisa mais, né? Mais premium. E eles conseguiram entrar na Galeria Lafayette, em Paris, né? Que é um dos maiores templos da moda mundial. Você, com certeza você conhece bem, né? E aí foi um efeito dominó, né? Londres, Nova York, Sydney. E um detalhe super importante, né? Como eu falei aqui, eles no Brasil, né? Era uma coisa mais popular e tal. Na Europa, eles nunca entraram, acho que no mundo, né? Lá fora, tipo no exterior, em supermercado. Sempre foi, tipo, boutiques, lojas sofisticadas. Era uma estratégia clara, posicionando realmente a marca como uma coisa mais premium. Mais fashion. Mais fashion, né? Mais fashion. Muito interessante, né? E essa foi outra jogada de mestre, né? As relações públicas da Havaianas. Sim. Eles mandavam os pares para os indicados do Oscar, do Grammy, para o São Paulo Fashion Week. E o resultado foi sensacional. Nicole Kidman usando Havaianas, Naomi Campbell, até a princesa Stephanie de Mônaco estava usando Havaianas. E não foi anúncio pago, foi estratégia de bastidor, colocar o produto certo, na mão certa, no momento certo, e fez mais um boom da Havaianas, né? Que daí agora chegou nas celebridades internacionais. E aí, no fim, né, Sil, a Havaiana não estava mais só vendendo borracha, né? Eles estavam vendendo o Brasil, praia, cor, alegria, né? Eles criaram realmente um storytelling, uma história, né, por trás da marca. E essa história foi tão forte que um chinelo que quase morreu, né, virou um dos maiores ícones de brasilidade do planeta, né? Essa transformação é muito sensacional. E no próximo episódio, a gente vai mergulhar numa nova fase das Havaianas, quando elas deram um salto definitivo para o mundo do luxo. E vamos falar também das parcerias exclusivas com joalherias, das causas sociais que a marca abraçou e até a abertura da loja Conceito na Oscar Freire, em São Paulo, que virou ponto turístico e um verdadeiro templo das Havaianas. É isso aí. E a gente também vai falar do futuro das Havaianas, principalmente agora com concorrentes entrando no mercado, como o flip-flop da marca The Row, das famosas gêmeas Olsen, que viralizaram, né, nos últimos tempos com o chinelo mais caro do mundo, custando quase $1.000. Um absurdo. E a grande pergunta, né, vai ser como as Havaianas ainda pode continuar competindo no mercado de luxo, principalmente no exterior, e como se reinventar num cenário cada vez mais competitivo sem perder a alma brasileira. Pois é. Não perca, porque o próximo episódio tá imperdível. E se você não segue, comece a seguir a gente no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Tem para todos os gostos. Enquanto isso, conta pra gente qual a sua versão preferida das Havaianas. Compartilha com a gente e marca a gente lá no Por Trás da Logo no Instagram. É isso aí, gente. A gente fica por aqui, mas até o próximo episódio do Por Trás da Logo.